Bem-vindos à nossa série BPMN em exemplos. Nós vamos fazer processos de negócios utilizando o software Visage. O nosso primeiro exemplo vai ser relacionado a pedidos de férias. Vamos ter uma empresa onde um funcionário, ao solicitar férias, vai iniciar um processo, vai desencadear o início de um processo de negócio. Nesse processo de negócio, então, o funcionário solicitou as férias para um período qualquer. O processo vai chegar no setor de recursos humanos, que vai fazer uma análise para verificar se esse funcionário realmente tem direito às férias. Ele pode não ter tempo de serviço, ele pode ter alguma falta no meio do ano que lhe impeça o gozo das férias naquele período que ele está pedindo. Então essa análise vai ser feita pelo RH e pode gerar ou um atendimento ao pedido ou a negativa do pedido, gerando um relatório que é devolvido para o funcionário. No nosso exemplo, para ilustrar mais elementos da BPMN, a gente vai imaginar que existe também uma situação onde, se o funcionário fizer parte de uma comissão interna da empresa, ou se ele ocupar um cargo de chefia, seria necessário um supervisor de autorização, fazendo a autorização dessas férias. O supervisor pode negar o pedido ou não, ou atender, devolvendo para o RH, que vai informar o funcionário no caso de uma negativa, ou se houver esse atendimento pelo supervisor, ou esse atendimento não é necessário, essa autorização não é necessária, e o funcionário tem direito às férias, ele gera os trâmites administrativos necessários e também informa, claro, o funcionário de que as férias foram concedidas e o processo termina justamente com a ciência do funcionário de se ele vai negativo ou positivo em relação ao seu pedido de férias. Esse é o nosso processo terminado. Aqui, de acordo com a descrição do processo que nós fizemos, nós vamos gerar um processo que vai ser parecido, basicamente igual a esse diagrama. Vamos começar o nosso processo. Aqui a gente vai começar colocando o nome da empresa, que nesse exemplo no livro é Saúde Saudável, mas isso é simplesmente exemplificativo. O mais importante agora é a gente pensar que a gente tem 3 setores da nossa empresa, ou seja, 3 atuantes dentro da empresa envolvidos nesse processo, que eles vão ser representados por 3 lanes, 3 raios. Um é o próprio funcionário, que é quem pede as férias e dá início ao processo. Então nós temos o RH, que é o que vai gerar, na verdade, a parte principal do processo, que vai gerar todo o trâmite necessário para atender esse pedido, ou para negar esse pedido também. E nós temos uma figura de um supervisor de autorização, vamos dizer assim, um supervisor que na verdade não é sempre necessariamente a mesma pessoa, né? Aqui a gente está descrevendo um papel dentro desse processo, que é o papel de ser supervisor, mas que poderiam ser pessoas diferentes dependendo de quem é o funcionário. Ou seja, o RH saberia se havendo a necessidade de envio desse pedido para um supervisor, quem é o supervisor desse funcionário. Geralmente seria o seu chefe imediato, mas poderia ser, por exemplo, o chefe da comissão interna, se esse funcionário é parte da comissão interna, que só ele poderia então dizer que o funcionário pode tirar férias, que isso não vai prejudicar a comissão. Ou seja, nós não estamos, as raias não necessariamente falam de pessoas em específico na organização, mas de papéis de setores ou pessoas dentro desse processo que estão na organização. O processo começa simplesmente com o funcionário solicitando férias. Poderia aqui colocar uma tarefa do funcionário preenchendo o formulário ou algo parecido, mas isso é basicamente o que interessa para o nosso processo. É que ele é o gerador, o iniciador desse processo. Por isso esse evento aqui solicita férias na lei do funcionário. O RH sim tem que fazer uma análise do funcionário.
para saber se ele tem ou não direito às férias. Ele tem o período completo para poder pedir férias ou não. Ou seja, esse pedido dele é viável ou não. E aqui nós vamos então usar o gateway exclusivo justamente para saber o pedido, para responder essa questão. Ou seja, de acordo com o pedido ser viável ou não, o processo vai se encaminhar para pontos diferentes. O fluxo do processo vai mudar. Vamos dizer que o pedido não é viável. Então eu vou gerar um relatório com a negativa. E esse relatório vai ser devolvido ao funcionário. E o funcionário fica ciente. Isso seria o caso do pedido não ser viável, por uma questão de que o funcionário tem faltas ou ele não tem ainda período aquisitivo para tirar férias, simplesmente. Isso tudo seria reencaminhado através de um relatório para a ciência do funcionário. Digamos que o pedido é viável. Então, poderíamos começar a iniciar o procedimento. Onde nós vamos analisar também se o funcionário precisa de uma autorização especial de algum supervisor para tirar férias. Se ele não precisa dessa autorização e o pedido é viável, a gente precisa então gerar o pedido ou atender o pedido. E o pedido vai ser concedido. Nós geramos um relatório também com esse pedido positivo que vai ser enviado para a ciência do funcionário. Esse é no caso dele não precisar de uma autorização especial de um supervisor. Se ele necessita dessa autorização especial, um supervisor vai ter que avaliar o pedido. E aí o supervisor vai autorizar ou não esse pedido. Se ele autoriza, ele devolve para o RH atender o pedido, gerar o relatório e enviar ao funcionário com o pedido atendido. Se ele não autoriza, ele também vai devolver para o RH, mas para gerar um relatório negativo de que o pedido não foi aceito, com uma descrição das razões, o que for, mas o pedido não foi aceito. Não foi autorizado pelo supervisor. E esse basicamente é o processo. A gente pode dar uma melhorada aqui na posição dos itens para ficar mais legível. Mas aqui ele está atendendo a descrição do processo que foi feito nesse diagrama. Aqui vamos aproveitar e colocar alguns elementos adicionais, por exemplo. Um objeto de dados. Ficha funcional. Quando o RH faz a análise do funcionário para saber se ele tem falta, se ele tem período aquisitivo, ele vai estar utilizando a ficha funcional ele vai estar usando a ficha funcional do solicitante para obter essas informações. Então a gente pode unir esse objeto de dados ficha funcional com analisar funcionário. E também na hora que ele verifica se é preciso enviar para um supervisor, ele tem que saber para quem enviar esse pedido para ser autorizado, e ele também vai consultar essa informação nessa ficha funcional. O relatório ele é gerado pela tarefa gerar relatório. A gente pode indicar isso através desse objeto de dados. E a gente pode também criar uma anotação para deixar claro que esse relatório pode ser tanto positivo quanto negativo. Ou seja,
gerar relatório quando o pedido é negado ou quando o pedido é aceito, é responsável por informar ao funcionário sobre o resultado do pedido. E a gente deixa isso claro que esse relatório é positivo ou negativo com uma anotação. Faltou a gente nomear o nosso diagrama aqui, pedidos de férias. Eu vou colocar um pouco diferente porque já tem outro diagrama aqui. Salvamos e está pronto. Podemos verificar, validando ele, se há algum erro. A gente encontrou aqui um problema. Essa conexão que parece estar conectada entre as tarefas, essa linha, na verdade ela não está bem conectada. Pronto. Resolvido o problema, o diagrama está 100%. E esse é o fim desse primeiro exemplo de diagrama de processo de negócio usando o Visage, seguindo a BPMN. Até uma próxima oportunidade.